Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Olá, irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Quero ler com vocês hoje o capítulo 42 de Gênesis, da Bíblia do Expositor. A Bíblia explicativa, com as suas explicações temáticas, para entendermos melhor o que está escrito a cada versículo. Capítulo 42, 11 de fevereiro, terça-feira. Então vamos lá, para vermos o que o Senhor tem a nos revelar. Toda revelação ela é dada através da palavra de Deus. Não podemos de maneira nenhuma sair por aí revelando o irmão, a irmã, a vida do irmão particular, sem estar de acordo com a palavra de Deus. E passando disto, é procedência maligna. Toda revelação é dada na luz da palavra. Se não tiver a luz da palavra, não é de Deus. Que venhamos aprender que Deus, ele revela a todos nós por meio da sua palavra. E confirmação na palavra. Então vamos aqui, capítulo 42, nesse dia 11 de fevereiro, terça-feira. No capítulo anterior aprendemos sobre o sonho de Faraó, as interpretações que foi procurado nos meados dos anos de 1715 a.C. E no capítulo 42, depois de que ele consegue a interpretação por meio de José, no capítulo 42 abordaremos o ano aí de 1515 a.C. Já vamos descendo para o ano de 1707 a.C. Que a gente vai abordar sobre os irmãos de José. Aprendemos no capítulo 41 sobre a fome, né, que a fome levou eles lá no Egito. Sobre os irmãos Simeão, Jacó e Dor. Então, aqui no capítulo 42, vamos ver agora o que o Senhor tem para mim e para você neste aprendizado, tá? Capítulo 42, 11 de fevereiro, terça-feira. Estamos a 42 dias de leitura nesta Bíblia do Expositor, tá bom? Vamos lá, o que o Senhor tem a nos revelar por meio da sua palavra. Que diz assim: E vendo Jacó que no Egito havia mantimentos, ou seja, grãos. Aliás, irmãos, não é o capítulo, é o 42 mesmo, tá certo, 42. Tá, vamos lá. Vendo Jacó que no Egito havia mantimentos, ou seja, grãos, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Em outras palavras, vão ao Egito e comprem grão. E disse mais: Eis que eu ouvi dizer que há mantimentos, ou seja, grãos, no Egito. Descei lá e comprai-nos dali para nós, para que possamos viver e não morramos. Pelo visto, a fome era forte em Canaã. Então, desceram os 10 irmãos de José a comprar trigo, ou seja, grãos, no Egito. Um grupo desta natureza era muito mais segura do que um ou dois fazendo a viagem. Mas Jacó não enviou a Benjamim, irmão de José, com seus irmãos, porque disse:
não seja o caso que lhe aconteça algum desastre. Não só amava Jacó esse menino porque era filho de Raquel, mas também, sem dúvida, porque achava que José já havia sido perdido e que o Senhor colocaria o manto sobre Benjamim. E vieram os filhos de Israel a comprar grãos, trigo, entre os que vinham muitos outros de Canaã e outros lugares do Meio Oriente. Estavam no Egito também para comprar grãos, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, que vendia a todo o povo da terra. E chegaram os irmãos de José e se inclinaram a ele com o rosto em terra. O sonho de José com respeito aos feixes que se prostraram diante dele, em Gênesis 37, versículo 7, cumpre-se agora. E José, quando viu os seus irmãos, reconheceu-os, mas fez como que não os conhecesse, ou como os que não conhecia. E lhes falou asperamente, dizendo-lhes: De onde viestes? E eles responderam: Da terra de Canaã, a comprar mantimentos. Se José tivesse pensado em sua própria dignidade, em seu próprio afeto, ele teria se revelado instantaneamente a seus irmãos. Tal revelação, entretanto, só teria produzido confusão e não arrependimento. Ele os amava e, portanto, procurava o seu bem-estar espiritual. Em consequência, ele agia assim, para trazer para a memória o pecado deles e os fazer confessá-lo com os seus próprios lábios, e não só a ele e em sua presença, porque José ainda se fez incógnito na frente deles, mas a Deus e em sua presença. José, pois, tinha conhecido a seus irmãos, embora eles não o tivessem. Então se lembrou José dos sonhos que tinham tido com eles e lhes disse: Espiões sois, para render informações ao país de onde viestes. Esta acusação era moralmente verídica, porque os homens eram culpados de traição e crueldade. Gênesis capítulo 34, versículos 25 ao 29. E se necessário, teriam agido igual no Egito, e pudessem, entretanto, como os eventos confirmaram, não eram os mesmos homens que tinham sido há muitos anos antes. E eles lhe responderam: Não, meu senhor, mas teus servos vieram a comprar mantimentos. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de verdade. Os teus servos nunca foram espiões. E ele lhes disse: Não, antes vieste a ver a nudez do país. E eles responderam: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. Eis que o menor está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. E José lhe disse: Isso é o que vos tenho dito, sóis espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, que não sairão daqui, a não ser quando seu irmão menor vier aqui. Raciocinando que Jacó havia já provavelmente transferido a primogenitura para Benjamim, José quis saber a atitude destes homens para com Benjamim, então ele os prova. Os irmãos, enviai um dentre vós e traga o vosso irmão, e vós ficareis presos, e as vossas palavras serão provadas. Se houver verdade em vós, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espiões. E os ajuntou no cárcere por 3 dias. Do mesmo modo, Israel estará sob uma pressão tremenda pelo anticristo por um período de um pouco mais de 3 anos. E ao terceiro dia, disse-lhe José: Façam isto e vivereis, porque eu temo a Deus. O que teriam pensado esses homens quando José mencionou Elohim, o Deus dos Hebreus? Tudo isto parecia a eles muito estranho,
porque eles sabiam que Elohim era pouco conhecido, se é que era conhecido fora da família deles. Se forem homens de verdade, um de seus irmãos fique detento na casa do seu cárcere, e vós ireis levar o alimento, grãos, trigo, para a fome de vossa casa. José suaviza agora as suas demandas, no sentido de que, primeiro, declarou que os 9 irmãos permaneceriam no Egito, enquanto um seria despachado para trazer Benjamim. Mas, agora, ele diz para um só permanecer no Egito, enquanto os 9 voltariam para casa. Mas tem que me trazer o vosso irmão menor, e será verificadas as suas palavras, e não morrereis. E eles o fizeram assim. Quando eles retornarem, Benjamim tem que os acompanhar. E diziam um ao outro: verdadeiramente, pecamos contra o nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não os ouvimos, por isso veio sobre nós esta angústia. Como Israel, em um triste dia futuro, do qual eles são um tipo, os irmãos de José são chamados para passar por uma prova profunda e inquiridora, através de intensivos e dolorosos exercícios de consciência. Então Rubem lhes respondeu dizendo: não vos falei eu e disse, não pequeis contra o jovem, mas não me ouviram? Eis que também o seu sangue é requerido. Depois de todos esses anos, sua consciência ainda os molesta, e com toda razão. O pecado sai esquecido quando é perdoado adequadamente pelo Senhor. E não se pode perdoar adequadamente até que a gente confesse adequadamente ao Senhor. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles, mas ele os entendia. Simeão. E apartando-se deles, chorou. Quem? Simeão. Depois voltou para eles. Aliás, quem chorou foi José. Apartando-se deles, chorou. Depois voltou para eles e lhes falou. E tirou dentre eles a Simeão e aprisionou à vista deles. Porque foi escolhido Simeão, porque foi escolhido Simeão, não nos é dito. Ele pode ter sido cabeça deste pecado tão terrível que foi cometido contra José há tantos anos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, grãos, e que devolvessem o dinheiro de cada um deles, pondo-o a cada um no seu saco. Eles dessem comida para o caminho, e assim foi feito com eles. Coincide com o sustento que o Senhor dará a Israel durante a grande tribulação. Apocalipse 12, versículo 6. E eles puseram seu trigo grãos sobre seus jumentos e se foram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento na hospedaria, viu, ou seja, o achou, seu dinheiro, que estava na boca do seu saco, facilmente achado. E disse a seus irmãos: o meu dinheiro me foi devolvido, vê-lo aqui no meu saco. Lhes sobressaltou então o coração, e espantados disseram um ao outro: o que é isto que Deus nos tem feito? Realmente eles tinham razão. Era Deus quem lhes estava guiando nestes eventos, dando a José as instruções por todo o caminho quanto a como ele devia dirigir a situação. Entretanto, devido ao pecado deles, um pecado cometido há 20 anos, estavam pensando em Deus de uma maneira muito negativa. Não é diferente na atualidade. Jacó. E vindo Jacó seu pai na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhes tinha acontecido, dizendo: aquele homem, senhor da terra, falou-nos asperamente e nos tratou como a espiões da terra. E nós lhe dissemos: somos homens de verdade. Nunca fomos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. O não mais existe, e o menor está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E naquele homem
E aquele homem, senhor da terra, disse-nos: Nisto conhecerei que são homens de verdade. Deixe comigo um de seus irmãos, e tome para a fome de vossas casas, e ide. E me traga o seu irmão menor, para que eu saiba que não sois espiões, e sim homens de verdade. Assim vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, esvaziando eles os seus sacos, eis que no saco de cada um estava o maço com seu dinheiro. E vendo eles o seu pai, os maços com seu dinheiro, tiveram temor. Pela terminologia utilizada por estes homens nesse momento, é óbvio que uma mudança aconteceu na vida deles. Entretanto, era uma mudança que ainda não estava completa. Dor. Então seu pai Jacó lhes disse: Privaste-me de meus filhos, José já não existe, nem Simeão tampouco, e a Benjamim levareis. Viram contra mim todas estas coisas. Jacó acreditava que José estava morto, e do mesmo modo, Israel acredita que Jesus esteja morto, pois negam que ele ressuscitou dentre os mortos. E Rubem falou com seu pai, dizendo: Farás morrer meus 2 filhos, se eu não voltar a trazê-lo. Benjamim, entrega-o em minha mão, que eu tornarei para ti. E ele disse: Não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão está morto, e só ele ficou. E se lhe acontecer algum desastre no caminho por onde vão, fareis descer minhas cães, com dor, à sepultura. Este versículo se refere à grande dor de Jacó. O período da grande tribulação é chamado de o tempo da angústia de Jacó, mas em seguida é dito: mas dela será libertado. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Do mesmo modo, Jacó será libertado desta dor. Então aqui a gente finaliza essa leitura nesse dia 11 de fevereiro, terça-feira, no capítulo 42. Eu acredito que Deus falou com você. Revisa, volte, anote, porque Deus trouxe coisas reveladoras para você, daqueles que ficam brigando sobre. Uns são pré-tribulacionistas, outros pós-tribulacionistas. Entre desses que são pós e aqueles que são, entenda uma coisa, que Jesus ele vai voltar. Você tem que temer nada, nem tribulação do futuro que vem, nem da tribulação agora, e nem do que está acontecendo hoje. Porque tudo o que acontece hoje é só uma pequena tribulação. Entendeu? Tenha fé, creia. Porque se Jesus disse que ele foi para o Pai preparar lugar, e quando ele tivesse preparado o lugar, ele voltaria. Então esperamos este Jesus. E vamos conhecer tudo. Desde Jacó, desde Abraão, desde Isaac, desde João Batista e todos os profetas. E vamos tirar tudo a limpo, todas as dúvidas. Amém? Esse dia chegará, de que vamos encontrar Davi também, Salomão, vamos encontrar todos. Amém? Não se preocupe se você é pós ou se você é alguma coisa. Apenas creia na palavra de Deus. Porque se você está em Cristo, Ele vai guardar você e toda a sua família. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos ensine a cada dia mais, que venhamos ler, praticar e tomar posse das tuas vitórias que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém.